Olá, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, hoje com Caio Morbin, da Ama Projetos, que fez um projeto de casa de campo que vocês não têm ideia de quão bonito ele está. Né, Caio? Conta para mim um pouquinho da história. Andréa, obrigado pelo convite, contar um pouco do meu projeto, um pouco do processo criativo. Realmente, é uma casa muito... Sou suspeito para falar, mas é uma casa muito bonita, que fica aqui no interior de São Paulo, em Araçoiaba da Serra. E é uma casa bem tradicional, dos anos 80, tá? É toda de tijolinho, mas ela foi reformada recentemente na parte externa do paisagismo, foi mexido, não fui eu quem fiz o paisagismo, e aí o casal de clientes me contratou para pensar toda a parte de interiores, decoração e trazer um ambiente mais aconchegante, que conversasse também com o estilo da casa. E o que além desse pedido, assim, eles tiveram alguma coisa em especial? O que eles fizeram, além do pedido de deixar a casa aconchegante? Você já conhecia esse casal? Então, esse casal, na verdade, são os pais de uma amiga minha, que ela falou, Caio, eu confio muito no seu bom gosto, eu já tinha feito a casa dela, ela inclusive até me cogitou de eu fazer o projeto de decoração do casamento dela, coisa que eu nunca tinha feito, mas aí a pandemia se instalou e ela acabou desfazendo, não o casamento, mas desfazendo uma festa muito grande. Então fez uma reunião na casa dela muito pequena. E aí ela falou, vou te apresentar para meus pais, eles estão terminando de fazer o paisagismo da casa e agora precisa fazer toda a parte interna aqui, a parte de paisagismo suja a casa inteira, é muita terra que tem. Então foi num momento em específico. E é uma das solicitações do casal isso foi muito legal, porque eles têm muitas peças de ferro batido, meio estilo francês. E aí falei, puxa, como que eu vou tentar trazer alguma coisa mais contemporânea por uma linguagem um pouco mais fora do comum que a gente está acostumado de casa de campo ou de área externa. É um casal mais velho, então tem coisas muito tradicionais que particularmente eu gosto bastante, e isso foi um desafio. E aí a ideia foi deixar padronizado todos os acabamentos para dar uma unidade, né? E aí tem um monte de coisa que eu vou explicando para você. Pode vir, porque eu quero saber tudo. Como a casa é dividida? Ela fica no alto também? Onde ela está bem localizada? Você falou que ela fica numa serra. Isso, ela fica, na verdade, um condomínio bem grande, mas um condomínio de lagos, e aí tem um bom espaço de golfe. Então, eles jogam golfe e reúnem vários amigos. Então, assim, eles falaram, Caio, a gente recebe, no mínimo, todo final de semana, 20 pessoas para almoçar em casa. Então, não era pouca coisa. Então, com isso foi um grande desafio que eu precisava comportar 20 pessoas sentadas para almoçar. Então, a casa, ela tem uma casa central, que antigamente eram uns 3 quartos, sala e cozinha. E aí, no período dos anos, eles foram alongando, criaram um anexo externo, só de quartos, e a casa principal virou basicamente aonde eles recebem. Então, os quartos viraram sala de televisão, uma sala íntima, um outro living para crianças, a cozinha se manteve e uma área gourmet foi aberta na própria varanda. Muito legal. Então, o que era a casa principal virou só a parte social, né? Sim. Mas foi muito gostoso, porque aí eles com esses móveis de ferro batido, eu fui tentando unificar, pondo todos na mesma cor, que um era meio dourado, outro era meio cinza chumbo, então a gente deixou tudo no tom cortem, e com isso a gente foi escolhendo outros acabamentos, como luminárias, ventilador, outros detalhes também no cortem. Então, a chaminé da lareira, que antes era preta, linda, pintamos de cortem, então com isso a gente manteve uma unificação boa de cores, para aí então desenvolver, já que eles têm esse perfil de
linguagem francesa, de mobiliário francês, e gostam muito da madeira, e a coisa mais prática para parte social e campo, falando de terra, sujeira, criança que pula para cá, tudo mais, é o mobiliário com capa. Então, eu pus capa em tudo, que isso é prático, totalmente... Hoje, os tecidos estão incríveis, tecidos de área externa estão parecendo mais tecido de área interna do que outra coisa. Então, os tecidos gostosos, parecendo até um bouclé, em alguns casos, ou a famosa sarja, mas tem umas sarjas, a estética da sarja é 100% sintética, que pode alvejar e pôr na máquina. Então, isso foi uma beleza que eles gostaram bastante, que a gente pôs capa em tudo, e aí as composições de verdes, um verde sálvia, que eu chamo, que a gente ora põe um tom sobre tom de sálvia com oliva, e aí com isso a gente conseguiu dar uma unidade boa. E brincamos bastante com os tons sobre tons e texturas de verdes. Então, sei lá, uma almofada branca com vivo verde, uma almofada verde com vivo branco, tons de caqui. Então a gente foi brincando nesse sentido para ter a praticidade e uma linguagem mais de campo, vamos falar assim, né? Você está falando, a gente está aqui na entrevista, mas eu estou vendo as fotos, tá? Estou falando com você, olhando para elas. E aqui eu percebi que é uma casa que ela é abraçada pelo verde, né? Então, assim, ficou muito... É como se a casa fizesse parte dali, do mato, do verde, da vegetação ali ao redor. Então, você tem toda essa transparência nas paredes, que são de vidro, né? Ali do living, que acho que era a casa antigamente. Ele ficou bem grande, ele é bem generoso. Então, por exemplo, são 2 mesas de jantar de 1,80 m cada uma, com 10 cadeiras, com a possibilidade ainda, se precisar ter extra, cabe, o redondo sempre favorece isso. Então, assim, eu consegui pôr 20 pessoas sentadas e que ficassem, claro, foram divididas, mas em vez de fazer um mesão retangular, meio a tábua da família, da Sagrada Família, aquela mesona, fiz 2 redondas, que o redondo é sempre mais gostoso, ou se tem um grupo menor, não fica uma mesona perdida, só ocupando metade dela. Então, 2 dessas assim, que... Fica melhor, porque todo mundo se vê, né? Não fica com aquela mesa comprida que tu vai falar com o outro lá da ponta, fica uma coisa... Você conseguiu realmente unir tudo aqui. Esses ventiladores estão lindos. Vai contando, pode falar. Esse detalhe desse sofá com essa poltrona de ferro está de matar. É lindo. E é um sofá tradicional, assim, bem convencional, mas é aquele sofá que eles falaram, Caio, eu comprei na época que o Brasil importava uns sofás dos Estados Unidos, que era o mesmo fabricante da Ralph Lauren, então assim, são de pluma. Então assim, você senta, você tá relaxado no sofá. Falei, não vamos nos desfazer dele, porque, puxa, tá tanto tempo aí, não pegou cupim, não aconteceu nada, vamos trocar o tecido e pôr uma capa para a gente ter sempre alongar a vida desse sofá. E aí, então assim, o branco não tem como errar, né? Porque ele clareia e sempre aquele ar de conforto, e os detalhes dos verdes. Então a gente brincou nas almofadas, e aí você vê que mesmo sendo de ferro, tem algumas poltronas que elas tem um espaldar alto e é uma tira de ferro meio como vamos falar, expandida. Então você senta, o ferro ele é macio, então não é um ferro duro, ele é um ferro macio que um encosto no caso de uma poltrona específica. Tem outras que são baixinhas que nem de deito porque eu tô vendo tem encosto. Uma que não está sem almofada, que ele faz toda a curvatura e ele parece que ele vem e fecha aqui. Né? Essa daí. É linda. Ela é muito confortável. Muito. E ela é vazada, então nesse sentido também a luminosidade, a sensação do espaço é muito leve. E aí eu optei por outras poltronas que têm a propriedade de giratório, que tem um pé em X de madeira,
que faz a mesma linguagem das cadeiras, que também são giratórias em X. Então, muito da praticidade de sair, entrar num ambiente, sei lá, se você precisar girar e ir para o sofá de trás para conversar num living. Assim, todos os ambientes se comunicam e que se tem um grupo menor, fica todo mundo num living. Se tem um grupo maior, metade olha para cá, metade olha para lá. E isso tudo mais baixinho. Então, você tem sempre aquele campo de visão aquele horizonte muito limpo, sem muita interferência de coisas altas, então, de uma luminária, algum vaso alto, alguma coisa assim. Para você realmente absorver a visão externa. A mistura do verde com branco, com bege, com marrom. Você trouxe até palhinha, uma cadeira de palhinha para a sala, para o living. Isso mesmo, a tradicional Oscar, né? E aí, a gente também tem, se não me engano, os tapetes que eu usei, principalmente na varanda, onde a ideia também é você sentar molhado, porque tem uma piscina, sim, realmente uma coisa para você não ficar com dó de usar. Os tapetes são de tear manual de PVC. Então, assim, puxa, pode jogar, esguichar. A limpeza pode jogar esguicho. Não tem nada assim muito burocrático. Nada. E o gostoso assim, é em Araçoiaba da Serra e é muito quente no verão. Então, o bom de eles queriam estar integrados na natureza, mas não queriam estar embaixo do sol totalmente aberto. Então, essa varandona deu esse conforto térmico, mas eles também não queriam vidraçar, fechar para pôr ar-condicionado. Eles querem conviver com o vento, mas tem uma boa área de sombra, mas que também fosse fácil entrar e sair, ir para o jardim, ir para a piscina, ter essa facilidade de acesso, né? Essa parte que tem a escadaria em pedra, eu não sei desse piso frio, mas é uma pedra. Que pedra é? É de concreto, são chapas de concreto que fazem lembrar realmente uma pedra. Lindo, e mistura com a madeira. E aí você vê, daqui você consegue ver o quanto essa casa é aberta, né? Essa parte do social dela, você tem uma corrente, como que chama de brise lá? Um fluxo. Fluxo de ar, do vento, né, que deixa a casa sempre arejada, porque lá no fundo você tem janelas e uma porta também bem generosa. E o bem generosa. Alto. E lá dentro a gente, ela, por conta das portas serem de correio de vidro, então a parte da varanda com a parte interna da casa, você não sabe muito bem onde começa, onde termina, porque ela se conecta. Mas num dia de frio, essas portas fecham, então tem a lareira, e lá dentro tem uma mesa para 12 pessoas. Então, assim, num almoço básico, contando interno e externo, você tem aí 32, 35 pessoas confortáveis. Por isso que a ideia era também ela fazer o casamento dela na casa dessa minha amiga, na casa dos pais, porque ela ia fazer toda ali uma área social. Mas fiz o projeto de arquitetura, de decoração da casa, mas o casamento, a festa não aconteceu, mas a ideia era que não considerasse todo mundo. Isso, não aconteceu nada. Nossa, muito gostoso. E como foi? Eles todo o mobiliário eles já tinham? Você levou alguma coisa? Vamos lá. Então, eles tinham esse par de poltrona de aço, né, que tem esse encosto mais maleável, de ferro. Tinham mais 2 ou 3 banquetas, os sofás e as cadeiras de palhinha e as cadeiras da mesa de jantar que eram de área externa, que são aquelas tipo diretor de tela, né? Uhum. Aí fiquei pensando, puxa, também, eu não sei, eu não queria fazer um contraste de levar uma peça muito de design autoral, contemporânea, porque eles também o casal não ia gostar muito se levasse uma mesa de resina, ou laca, ou de vidro. Eu fiquei pensando, puxa, como que a gente poderia tentar otimizar uma linguagem de campo nosso? Então, com isso, eu fui para aqueles móveis mineiros tradicionais, por exemplo, na parte interna, onde a gente tem a mesa de jantar,
que foi de peroba, rusticona, que aí eu falei, vamos pintar os pés no tom de verde, que a marcenaria da cozinha tem esse mesmo tom. Então, vamos unificar de novo o mesmo tom de verde. E aí os 2 aparadores, no caso, dentro da casa, ao lado do sofá, também são dois aparadores mineiros, rusticões, que aí a gente pintou de verde também. Então, a gente trouxe coisas super tradicionais e até, vamos falar, econômicas, mas que deram a personalidade. Pusemos as capas, aí a gente investiu bastante em tecido que tem a propriedade de área externa, com a história de poder alvejar e tudo mais. Aí são tecidos que também vão durar e que com essa estética mais aconchegante de área interna, porque muitas vezes se cair no tecido de área externa para ir para um couro sintético, um PVC, aí não é gostoso, no calor começa a grudar. A gente investiu bastante nisso. E nos tapetes... É área externa, mas ela é coberta, né? Então não precisava de uma coisa assim tão específica. Apesar que hoje em dia eu estou fazendo tecidos maravilhosos para área externa, que eu não vou nem falar que eu fico babando com eles. Não, eles queriam que, assim, como tem criança, eu tenho um amigo que sai da piscina e volta e pisa na terra e pisa não sei onde, e às vezes, quando tem um período grande de chuva, o terreno fica meio embebido, né? Aí você pisa na lama e tá dentro do... Eles queriam que pudesse limpar mesmo, e mesmo com um vento, pode, jardim, até por causa do verde inteiro. Então, queriam materiais que tivesse a prioridade de limpeza. Então, a gente investiu mais nisso, mas que deu um equilíbrio legal. E os tapetes, que para mim é muito importante. Também tapete e cortina vestem muito a casa, né? Então o tapete aí, né, teve uma função muito específica, que é limitar o espaço. Por ser tão grande, às vezes você não sabe muito bem onde é o living, o que aquilo comporta. Então os tapetes que nós pusemos eram para delimitar: aqui é o living, e a base branca também faz realçar o espaço, faz o contraste com o piso de madeira. E nele também é um trabalho de tear manual, como eu falei, e PVC, que teve que investir aí legal, porque é um material que vai poder limpar. E vai durar muito. E eles vão lá todos os finais de semana? Bom, terminou. Praticamente esse projeto entrou para a pandemia, né? Eles usaram a casa, acho que diário lá no período. Nossa, é uma casa para entrar, chegar e viver. Eu entreguei o ano passado, no finalzinho do ano, que ele falou: Caio, dia 19 é meu aniversário de dezembro, eu preciso da casa pronta. Eu falei: tá bom, vamos correr. E no meio da pandemia, aí então, alguns dos tecidos eram tecidos importados, que tinham prazo assim, de 120 dias. Então, mas a gente conseguiu, deu certo. São uns clientes muito queridos. Falaram: eu confio em você, eu só quero ter conforto e praticidade, porque o de resto eu já percebi se tem bom gosto e que as combinações você acertou de primeira do que a gente gosta. A gente adora verde. Que bom, então foi azul no mel, falo, né? Fechou, né? Imagina a hora que eles viram tudo isso pronto. Devem ter ficado malucos. E assim, e no final ficou muito neutro, né? Assim, não tem muitas cores, então com qualquer louça que eles vierem a usar na mesa de jantar, guardanapos diferentes, então eles podem variar. Então, mesmo até às vezes um tom de azul pode entrar ali, um amarelo pode entrar facilmente. Então, são coisas que deixam eles livres para poder compor algo a mais. Tá. Me conta um pouquinho. Agora vamos falar um pouco sobre o seu trabalho. Como você cria? Como é a sua criação? Olha, meu processo criativo, vamos falar assim, sempre parte de tentar otimizar ao máximo do que o cliente tem. É um desafio, porque às vezes os clientes não acreditam muito. Não, isso aqui é um negócio velho que eu tenho, é da minha avó, ou, não. Eu sempre tento procurar ver o que a gente consegue tirar um partido até afetivo e entender um pouco mais do que o cliente gosta. Claro que eu vou dar uma opinião. Tem isso daqui. Talvez, não sei se vale tanto a pena a gente investir, porque vai gastar mais pintando do que comprando um novo. Então, tem algumas
partes técnicas e até de investimento que a gente discute. Mas eu tenho muito uma visão de móveis soltos, que é uma visão muito europeia de a gente não fazer muita coisa embutida, muito sob medida, vamos falar de marcenaria, tá? Sim. Então eu prefiro muito mais fazer uma cômoda, fazer um buffet solto, que isso, sei lá, se o cliente se muda, está cansado, quer repensar a decoração, você põe e dispõe. Então isso, eu sempre parto desse pressuposto, assim, eu evito usar muito home theater, tipo, toda a marcenaria com painel, com estante, porque nem sempre o cliente consegue também fazer daquilo ficar bonito, que não é fácil ficar preenchendo o estante de só objeto, né? Eu prefiro ter peças soltas, mignons. Não é barato. E para ficar feio, muitas vezes, é muito fácil. Melhor nem ter, deixa vazio. Já não põe. Não, por favor. Então, me parte um pouco do projeto parte disso. O que ele gosta, o que ele tem, o que a gente pode tentar otimizar. E aí, a partir disso, eu trago algumas referências sempre mais neutras, atemporais, muito clássicas, não de peças clássicas no período clássico, o estilo clássico, mas clássicas são icônicas, né? Que não tem como errar e não tem época, não vai sair de moda, com uma peça assinada por um designer, ou um formato muito limpo que você pode brincar num tecido mais estampado, um tecido mais encorpado, a peça vai ficar mais contemporânea, mais rústica, mais clássica, se puser uma damascada, alguma coisa assim. Então, móveis sempre com um design muito limpo. Isso é uma das coisas que Posso eu dizer que o Caio não segue tendências, mas que o Caio, ele faz a tendência? Olha, a gente procura fazer... eu procuro sempre fazer a tendência, porque a gente quer sempre pôr um pouco da nossa criação, nosso gosto, nosso estilo, imprimir nos nossos projetos. Mas eu sempre estou atento do que tem. Então, assim, o legal da tendência, por mais que seja alguma coisa que eu já entenda ou goste, eu sempre gostei, a tendência ajuda muito o cliente a ter a certeza. Então, por exemplo, agora, vamos usar tecidos listrado, e ele nunca... vou dar um exemplo bom. Uma vez um cliente, eu falei, vamos pintar todas as paredes da sua sala, era uma sala de 15 metros por 6, toda envidraçada, e uma das faces de 15 metros era toda envidraçada, e tinha muita pouca parede que era o oposto, mas era muito claro, e o piso era de taco bem escuro, marrom, e aí tinha muita obra de arte, eu falei, vamos pintar as paredes de marrom. Aí o cliente, nossa, pintar a parede de marrom? Não, vai ficar muito escuro. Não pode ser um Fendi, um Camurça, um bege. Eu falei, não. A ideia é fazer com que as obras de arte que tiverem em cima, a gente cria uma base neutra, monocromática, né, piso e parede, e as obras vão pular. Ai, não sei. Passou 2, 3 meses, o cliente navegando em Pinterest, vendo revista. Aí ele olhou, olha essa parede marrom, agora eu gostei, Caio, vamos nela. Então, assim, a tendência às vezes até ajuda o cliente a comprovar ou a aprovar uma sugestão nossa, que às vezes parece ser uma loucura, mas não é. A gente quem é arquiteto tem uma visão mais ampla das coisas, consegue assimilar. É difícil para quem é leigo ou mesmo quem goste não tem essa visão. Então, a tendência me ajuda muitas vezes. Eu vejo que até assim, a gente mesmo que entende um pouquinho... Eu não entendo nada de decoração, tá? Para mim, eu só falo assim, isso fica. O resto, não sei. Mas tem bom gosto, né? Eu tenho bom gosto, mas eu acho que para mim, eu tenho bom gosto. Meu gosto... Para os outros eu já não sei, tem muita gente que não gosta do que eu gosto muito do moderno, né? Eu gosto muito da mistura de misturas de períodos, mas que conte história. Eu acho que uma casa ela tem que ter história, né? E a principal história é
Não é a história daquela obra que é do, sei lá, do Banksy, sabe? É a Do história daquela artista ou de alguma obra. coisa. Eu comprei numa viagem que foi assim, foi a melhor viagem da minha vida, então assim, foi a pior viagem da minha vida, mas o quadro está aqui, a obra está aqui, o objeto está aqui. Então tem que ter história. E a história, ela tem que ser de quem mora, né? Ela pode Claro. somar a obra, né? Que é durante a viagem o que foi feito. Óbvio que a obra tem valor, né? Eu falando. E quanto tempo mais ou menos você leva para executar o projeto? Desde a hora que você senta, da primeira vez que você senta com o cliente, faz o briefing com ele do que ele quer, até a entrega. Tem, assim, uma ideia? Olha, em contrato, falando em contrato, eu ponho uma média de 6 meses. Para a gente, isso pensando numa reforma básica, o cliente também conseguindo andar conforme... Porque vai muito caso a caso, o cliente às vezes fica 1 mês pensando na torneira da cozinha. Então, se a gente parar só na torneira, a gente demora anos, né? Mas eu vou falar que minhas obras, meu processo criativo é muito rápido. Então, vamos falar em 6 meses para a gente conseguir fazer o projeto, aprovar tudo, fazer as compras. E dependendo, aí os 6 meses precisa ver se você também está querendo saber tempo de obra, que aí não sou eu, é a mão de obra da empreiteira, construtora. Mas Não, eu vou falar que meus projetos... vamos falar 6 meses com conforto. Já aconteceu alguma coisa inusitada durante um projeto seu que foi engraçado, divertido? Teve o ano passado um cliente no meio da pandemia, um super amigo meu, designer gráfico, tem uma visão espacial. Eu falo, o que você acha dessa cor? Ele já consegue visualizar tudo. E aí ele queria. Isso é muito bom. E aí ele queria um banheiro com a estética do granilite. Falei, então vamos lá, vamos fazer orçamento, vamos te apresentar qual é a diferença do granilite propriamente dito sendo feito em loco, ou uns porcelanatos, ou uns revestimentos que lembram granilite. Aí eu apresento o preço, apresento o prazo, e aí o cliente define, não, realmente, é melhor, é maior, quais são os prós e contras, tudo mais. E aí ele falou, realmente, não vou fazer granilite, vou optar por porcelanato que lembra o granilite, que hoje tem uns incríveis. Não tinha no mercado. Prazo, 120 dias, nem davam mais 120 dias, estavam sem previsão. Ele, meu Deus, e agora? Eu falei, a gente vai ter que mudar o projeto. E o cara, assim, alugou um Airbnb para ficar 3, 4 meses. Era uma reforma até rápida, mas ficar 3, 4 meses para poder fazer a obra e vazar. Aí eu falei, bem, vamos mudar. Eu falei, o que a gente tem agora na loja de revestimento? Tem esse aqui que lembra uma arma de Carrara. Ele, eu acho tão cafona isso. Eu falei, mas a gente pode pensar uma outra coisa. E aí era um banheiro, que o banheiro ele era anos 60, todo de azulejo. Ele era até interessante, todo rosa, mas a hidráulica estava detonada, tinha que refazer inteira, então a gente não ia conseguir recuperar e deixar esse banheiro original, como poderia ser, né? Falei, então vamos tirar tudo. E aí, foi aí que a história de que a tendência, se eu sigo tendência ou não, que aí na hora que a gente tirou os azulejos, fica aquela massa de assentamento marcada na parede. E aí eu falei, vamos então fazer metade da parede, piso e meia parede, com esse porcelanato que lembra a Carrara e deixar a marca do azulejo na parede, na parte de cima, só que vamos pintar numa cor. E aí ele falou, nossa, Caio, sério? Eu falei, Aí eu mandei umas referências que teve em alguns projetos recentes, ou a gente teve um estudo de uma campanha de roupa de cama da Trousseau, se eu não me engano, dentro do Matarazzo, esse complexo Matarazzo, que todas as paredes eram meio demolidas, com a marca do azulejo, só que estavam pintadas meio de dourado.
Eu falei, vamos fazer isso, só que numa outra cor. Ele, ai, tá bom, vamos ver. Ele não confiou. E toda hora que ele ia visitar a obra, ele odeia esse porcelanato. Eu falei, caramba, mas você não pode ficar triste, você já comprou, a coisa tá andando. Tenta conviver com isso. E aí, quando a gente fez porcelanato branco, né, meio à la Carrara, fiz um roda meio preto, todos os metais eram pretos, e as paredes com esse destruído, um verde bem militar. E aí, um dia que ele chegou, tava todo ele ficou bom. Nossa, ficou ótimo! E aí ele pendurou uns eucaliptos secos, então ficou meio gabinete de curiosidade, o banheiro ficou ótimo, ficou muito legal. E aí foi isso, uma coisa foi legal, que a gente teve que tirar da manga uma coisa de ideia e que deu um resultado super bacana, moderno, contemporâneo, contou um pouco da história do projeto, assim, do que era antes. E ele passou a gostar do Carrara. Do jeito que tava. Não, imagino que deve ter ficado muito legal. Ficou divertido, ficou bem bonito. E Ainda não fiz foto, preciso fazer. Você tem foto de lá? Ainda não fiz, preciso fazer. Quando fizer, manda pra gente. E deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. O que a gente pode esperar do Caio, da Ama Projetos, para este ano, para 2022? Bem, Andréa, eu tô meio multitarefas, assim, eu tenho, né, a formação de arquiteto, urbanista, tive loja... Fui formado na Itália, né? Qual a escola? Então, eu fiz Belas Artes aqui em São Paulo, arquitetura e urbanismo. Tá. E aí, em 2018, eu fui para a Itália fazer uma pós-graduação em design de produto made in Italy, fatto a mano, que era em Firenze. Todo esse processo criativo e esse... É diferente entender o processo não só de criativa, mas de produção e das fileiras produtivas na Itália, principalmente o berço do design, e onde eles são extremamente exigentes da alta qualidade. Até eles falavam alta gama, é uma coisa assim, até a forma de falar é quase um mundo de arte do que um mundo de design, né? E eu fui muito para fazer essa pós por causa do período de loja que eu tive, que a gente apresentava peças de design contemporâneo brasileiro em edição limitada. Então, o meu projeto sempre parte muito do interior para o exterior. Isso desde a época de faculdade. Um dos professores até comentou que eu via muito como que eu imaginei aquela distribuição de layout, aquela peça, aquele sofá que eu imagino, dali partia o espaço da sala, depois vinha o resultado da área externa, construção, aberturas, e assim, sempre parti muito do pequeno, do interior para o exterior. Então, muito do design de produto é muito presente nesse processo de criação mesmo. Então, por conta de ser essa multitarefa de arquitetura, de design, do mundo do varejo e de entender como funciona o varejo nesse âmbito de indústria e de artesãos e do design pequeno, eu tenho, além dos meus projetos, eu tenho feito algumas consultorias para algumas marcas de móveis que estão abrindo braços de design de produto. Desenvolvi alguns projetos de criação autoral de peças minhas, que está em desenvolvimento. Bem devagar, eu preciso parar para criar. Então, como não tenho muito tempo para isso, então está indo bem devagar. Mas está indo, não está parado. Não, está andando, só não estou me dedicando tanto, mas está indo. E tem um projeto que para mim vai ser super importante, um projeto que vai entrar de interiores, de arquitetura propriamente dita, de interiores e decoração, num apartamento em Copacabana, com uma super vista. Então, assim, isso para mim está sendo um projeto que eu estou me dedicando assim, emocionalmente, porque assim, tem uma vista incrível para o Forte, assim, é um cliente estrangeiro, então vai ser um projeto que tá me demandando uma parte gostosa, mas me demandando muita criação e processo emocional aí, tanto porque é um amigo, então é gostoso esse processo inicial ainda, mas não pode entrar o desespero de querer ver a obra pronta, né? Que signo você é? Touro.
touro em touro. Taurino, touro com touro. Olha só. E outra coisa, quem é Caio? Não sei. Caio Me por diz Caio. você. Puxa, acho que sou muito intenso, mas ao mesmo tempo, em tudo que eu faço, muito intenso. Assim, até alguns clientes falam, ai, Caio, deixa a gente, às vezes, um pouco mais confortável para poder pôr algumas ideias. Eu falei, não, às vezes pode ser minha forma de falar, que eu tenho muita certeza do que eu falo. E, assim, eu tenho muita preocupação de que, se eu não dou todas as informações, poxa, é meu papel também de falar, ó, você gosta desse material? Você gosta de concreto? Mas se cair um óleo, vai manchar. Então, eu jogo a real na lata, né? Eu posso dizer que, Caio, você coloca amor em tudo, porque você tem a paixão. Até quando você fala, você transmite paixão. Ai, obrigado. É verdade, você transmite a emoção. Teve uns anos atrás, uma pessoa virou para mim e falou assim, você tem que tomar muito cuidado com seus olhos. Eu falei, por quê? Porque os seus olhos dizem tudo. Você é muito transparente, isso para mim, né? Eu falei, nossa, e você, a gente vê, porque tudo que você faz. Às vezes você está já, sabe, passando na rua, às vezes a gente te encontra, você está assim, meio sério, andando, a gente passa, te encontra, você tem paixão. Paixão até do boa tarde, é isso que a gente gosta muito do Caio. Ai, que bom. Eu tento sempre surpreender com coisas não inusitadas, mas, por exemplo, até pensando na mostra que você me visitou lá no Mosteiro de São Bento, do Modernos Eternos. Olha, chegou onde eu queria falar. E o Sérgio falou que ele me ofereceu para fazer um dos espaços. Ele me deu o espaço mais difícil da mostra, porque eram 250 metros. Poxa, para um arquiteto, falar, uau, eu quero fazer uma moto de 250 metros. Só que era um espaço que não era para decorar. Meu Deus, mas eu quero participar, quero estar envolvido. Gosto do Sérgio. É um espaço dinâmico e, poxa, dentro do mosteiro. E aí ele falou no final, Caio, você não me apresentou um projeto de arquitetura ou de interiores. Você me apresentou um business plan, porque eu não fiz um projeto, eu fiz um crowdfunding com referência ao renovando o processo de filantropia dos beneditinos. Então, assim, eu criei um espaço onde as pessoas pudessem também conviver, que até tinha uma decoração ou outra para não deixar tão pelado, aquele negócio tão muito nu e cru, mas que eram arranjos florais. E só, e assim, e ele falou, e você movimentou, isso foi um dos conteúdos para a minha mostra que eu não imaginava. Assim, muitas vezes, eu não preciso necessariamente imprimir um projeto ou uma coisa física, e sim um modo de pensar, ou mesmo quando eu fiz uma cenografia para Beth, né, na Legado Arte, que a gente só usou fita crepe. Assim, coisa simples, rápida e fácil que chama atenção de maneira inusitada, dá uma forma e sem muitos gastos. E assim, eu tenho muito trabalho manual, eu gosto de fazer coisas com a mão, não só a criação, mas eu ponho a mão na massa muitas vezes. Então, no caso da Beth, foi tudo fita crepe, fomos lá e pusemos. Mesmo no mosteiro, a gente fez todo um processo de feito à mão, onde eram certificados que a gente carimbava à mão, escrevia, gravava. Então, a habilidade manual muitas vezes está representada de alguma maneira, seja na parte de croquis, que eu ainda faço toda a parte de croquis à mão, quase zero de 3D, só quando o cliente quer e que quer visualizar de uma melhor maneira, aí eu contrato o terceirismo. Mas o processo é muito ainda manual, foi muito da escola que eu tive, né? E a sua relação com a Beth, naquele projeto que teve até exposição na galeria, você com a Beth Santos, como foi ali? Porque você fez até bolsa. Eu tenho uma bolsa sua, que é linda, né? E ela é linda. Naquele projeto, a gente tinha se juntado também com a Dedéia Meirelles,
que ela foi por um tempo co-criadora da nossa loja, Ama Store, e ela criava umas colagens, das colagens viraram estampas. E, simultaneamente, a gente estava apresentando uma das bolsas que eu desenvolvi com esse tecido, com essa estampa, em Milão, e simultaneamente estava tendo SP Art no primeiro ano do design, do andar do design, onde a Beth apresentou as peças dela. Então a gente falou, vamos fazer uma união de forças, de marca, de produto, que a gente consegue fazer simultaneamente essa divulgação. Então esse tecido foi apresentado nesse mesmo período em Milão, na bolsa, e esse tecido foi apresentado na SP Art, numa cadeira de acervo revestida nessa cadeira. Então esse tecido foi lançado simultaneamente no mesmo período, em 2 lugares diferentes, mas que as pessoas circulavam também na feira com as bolsas aqui em São Paulo. Só não podia levar cadeira para Milão, mas o tecido estava lá sendo representado. Se comprasse, né? Se comprar a cadeira, pode levar. Da inteira. Então é muito isso, assim, o que a gente pode tirar partido sempre, sem nada muito óbvio, estático, né? Não sei, meu processo de criação é a 1000. E qual é a sua cor predileta? Azul. Prato. Assim, prato? Prato. Ai, hambúrguer, trash, né? Hambúrguer. Jura? Magérrimo desse jeito. Você come hambúrguer? Não, adoro. Qualquer lugar eu vou pro hambúrguer com fritas, assim, é impressionante. Quem não gosta, né? Hambúrguer é tudo de bom. E um lugar para estar? Veneza. Falei de Veneza hoje. Ai, nossa, para mim Veneza é impressionante, que é uma cidade sinistra, eu falo, porque às vezes que eu fui, eu nunca tive, às vezes quando fui jovem, nunca tive a oportunidade de dormir em Veneza, sempre passava o dia e voltava, porque eu tenho família no Vêneto, então a gente pegava o trem, ia visitar e voltava e ficava na casa da família, lá em Treviso. E aí eu tive um certo momento que eu tive a oportunidade de falar, vamos se hospedar, vamos ficar em Veneza mesmo. Nossa, dormir em Veneza é outra cidade. Você não tem aquele turistada. E andar pelas ruas, meia-noite, 1h dá medo. Porque você volta no passado e aqueles becos super fechados, você tem, assim, dá a sensação que alguém vai abrir a porta e vai te puxar para dentro e ninguém vai saber mais onde você está. Para mim é a sensação maravilhosa. Nossa, imagino. E o que você prefere de sabores? Vou voltar um pouquinho para a gastronomia. O doce. Ou o azedo, o picante. Não o picante. O doce. A qualquer hora do dia. Brigadeiro. Não vai me dizer que é brigadeiro. Eu sei prefiro. Também. Porque eu faço meu de colher e como assim, ó, se brincar na panela. Qualquer tipo de doce, mas preferência para bolo, o mais simples possível. Assim, fubá, baunilha, pão de ló, doce. Para mim, tanto que assim, para mim de manhã é uma xícara de café e um doce. Ou é sobra de casamento, um bem casado, um biscoito, um croissant com geleia, uma torrada com Nutella. Doce. Gente, o único doce que eu não consigo, eu vou contar aqui em segredo para você. Não? Não consigo. Mas, por exemplo, se eu colocar o leite condensado numa colher, eu como. Okay. Eu gosto. Mas o doce de leite, eu não sei por quê. Eu não consigo. E não importa a textura, seja ele líquido ou aqueles mais firmes. Independente. Engraçado, né? Eu pergunto isso de textura, tudo mais, porque tem um amigo que fala, eu não posso com nada quente. Eu falei, como assim? Café, chá, sopa? Não. Qual é a relação aí? É com o sabor? Não, coisa líquido quente. Tá bom, cada um tem as suas manias, né? Adorei falar com você, Caio. Eu que agradeço. Tenho certeza que faremos muito mais.
o leitor do andreamachado.com.br vai adorar. Eba, que bom, que ótimo, fico feliz que um encontro casual que a gente teve, você me sugeriu conversar aqui com você, falei, puxa, por que não? Claro, um prazer. Esse projeto que é um projeto que é para entrar e ficar. Obrigado. Deixa acontecer, tem leveza. E é engraçado porque, assim, esse projeto é muito diferente de outros projetos que eu já fiz. Então, assim, você vê, eu caminho em vários estilos, mas sempre mantendo algo perene, né? Isso, com certeza. Eu conheço muitos estilos seus que, olha, ficam ótimos. Eu não conheço um que não ficou. Aliás, o Modernos Eternos, o seu ambiente foi mais digitado, foi o mais utilizado, foi tudo. As lives eram todas lá. Então, assim, e quando eu vi, verdade. Eu fiz o refeitório. E ainda teve a questão das cadeiras, né, que foi para doação, que foi vendida. 160 cadeiras da manufatura Simo, que eram usadas diariamente, são usadas ainda diariamente no refeitório pelas crianças do colégio, que iam até o meio-dia. Você adotou a cadeira para cuidar dela, não é isso? E aí a ideia era, a gente chamou o projeto Adote uma cadeira do mosteiro, onde você doava R$172, se não me engano, porque eram 172 anos do mosteiro, e em contrapartida eu gravava manualmente uma plaquinha com o nome da pessoa e fixava na cadeira. É uma forma de uma doação para o mosteiro, daquele dinheiro ia para o mosteiro para poder restaurar e recuperar, e o seu nome ficava permanente dentro do mosteiro, onde esse refeitório acontece pela manhã, o café da manhã da escola, mas aos domingos, acho que uma vez ao mês, tem um brunch que você pode visitar. Então é legal isso, porque tinha muita gente que aparecia lá e falava, eu fui batizado aqui, eu casei aqui, eu quero ter meu nome aqui gravado. Então, o nome da pessoa ficava dentro do mosteiro, naquele complexo permanente, né? Isso é muito legal, né? A ideia foi muito... Mas, olha, muito sucesso em 2022, que tudo seja amor, alma, tudo que seja bom para você esse ano. Obrigado. Para nós, Andréa. Obrigado. Muita saúde. Amém. Amém. Um beijo. Um beijo. A gente se vê logo, logo. Óbvio. Beijinho. Beijo. Tchau.